Bom dia, aqui é o Dalai. Tive na Blender Pro ano passado, apresentei 2 trabalhos lá, e eu queria falar um pouco do que foi para mim essa experiência, de como isso me ajudou a estar trabalhando com Blender hoje em dia. A conferência foi ano passado, em novembro, e assim que acabou a conferência, depois de contatos que eu pude fazer lá, comecei a me dar conta de que realmente no Brasil o Blender já é uma realidade, já tem um mercado de trabalho, já é uma ferramenta que se vale a pena acreditar, se vale a pena apostar e estudar ela. E com isso eu fui dando os passos para frente, fui desenvolvendo mais alguns trabalhos para minha faculdade. E quando deu em fevereiro desse ano, eu resolvi que ia ser o ano para eu tirar para fazer um intercâmbio, estudar inglês, tentar trabalhar. Para isso eu vim aqui para o Canadá. Então eu fui para Vancouver. Quando eu estava começando a planejar a viagem, a primeira coisa que me ocorreu foi ficar preocupado com aquela perspectiva de não conhecer nenhuma, de não dominar nenhuma ferramenta de 3D que não seja as ferramentas mainstream, like 3D Studio, Maya. E pensando melhor, conversando com alguns amigos, estava conversando com o Yorick, ele falou, Dalai, relaxa, se você sabe Blender, Blender pode ser o diferencial. Porque se você estuda 3D Max e vai para uma empresa trabalhar com 3D Max, você vai ser só mais um. Se você domina o Blender, puro Blender deve ser uma coisa nova, não sei. Você pode ser uma pessoa que ele esteja indo atrás. É um pouco com isso em mente, um pouco inspirado pela coisa Blender Pro, de ver tanta gente enfim, no Brasil produzindo com Blender, eu vim aqui pro Canadá. No meu terceiro mês, quando eu estava atrás de estágio, eu vi um anúncio para estágio no Blender Nation, começar a trabalhar com Blender Game Engine, na Universidade de British Columbia aqui. Bom, eu mandei um e-mail para eles, depois de um mês mais ou menos, abri uma nova vaga para estagiário para o verão, e eles me chamaram. Eu fiquei pulando de alegria, primeiro porque eu sempre quis trabalhar com software livre, na verdade, tem mais de 10 anos, quando eu comecei a mexer com Linux e coisas assim. E atualmente eu queria muito experimentar essa barreira de usar o Blender profissionalmente todo dia. Eu já venho usado para alguns pequenos trabalhos, mas é diferente ver que já é realidade. Não é uma coisa, não é um programa para hobbyistas, não é um programa para coisas da faculdade. O Blender já é uma ferramenta realmente incorporada em grandes projetos, projetos sérios, projetos com, sei lá, milhares de dólares de orçamento. E que a escolha pelo Blender não é pelo fato do Blender ser gratuito, mas por todas as outras qualidades e todos os fatores que envolvem o programa. O projeto basicamente que a gente estava desenvolvendo lá era utilizando o Blender como uma ferramenta para visualização de peixe. Então você tinha um ambiente do fundo marinho e você tinha um servidor que rodava um programa, que já era parte do projeto de pesquisa deles, e que conseguia prever em 10, 30, 50 anos como que a população de algumas espécies específicas de peixe iam se comportar. Não só o Blender dava conta de toda a parte de comunicação com o servidor, como também toda a parte internamente está produzindo a animação dos peixes. Estou falando aí mais de 300 peixes na mesma cena, 300, 400 peixes às vezes. E está animando eles, e está integrando eles com a interação com o usuário, a câmera movendo, ter todos os filtros animados e todas essas firulas. Como o Blender fez isso tão bem, a gente começou a ver que esse projeto ele tinha alguma coisa de inovador e tinha alguma coisa que a gente podia estar dando em troca a partir dele. Tinha como tá dando em troca em retorno para a comunidade. E por conta disso a gente organizou no final de agosto um seminário, uma espécie de workshop lá. A gente chamou todos os usuários de Blender da costa leste, quer dizer, Vancouver, Seattle, algumas cidades perto, para ter um dia inteiro, um domingo, que a gente pudesse estar falando do projeto, tá dando um pouco de workshop sobre como é que funciona Blender Game Engine dentro do Blender e tá ensinando algumas coisas, algumas técnicas mais avançadas. E ser também um momento de estar reunindo as pessoas que estiveram ali perto que não tivessem outra oportunidade de estar se conhecendo. Acabou que foram mais ou menos 20 pessoas para lá aparecendo e foi um dia horrível, que estava chovendo muito e mesmo assim o pessoal apareceu. Disso, por que eu estou falando dessa história toda, essa ladainha? Tem duas experiências que eu dá para estar aí. Uma, ver como a experiência, como é importante a gente ter esse momento de estar junto com pessoas que normalmente a gente só vai se falar pela internet. E eu acho que esse é um dos papéis da Blender Pro. Mais do que as palestras, mais do que não sei o que, os trabalhos que o pessoal está apresentando, mais do que
a importância como nacionalmente para reforçar o Blender na academia, reforçar o Blender no mercado de trabalho, mas essa coisa que servir como uma ponte para conectar os profissionais que estão utilizando o Blender e que não tem muito como se achar na internet e que a relação pela internet às vezes não é tão calorosa quanto pode vir a ser num segundo momento depois que você se conhece. No passado workshop, a gente resolveu levar o projeto adiante e a gente começou a ver, pela resposta que a gente teve pelo workshop, de que talvez o projeto tivesse alguma coisa ali interessante para mais gente. Porque é muito comum quando você está trabalhando no projeto achar que você está fazendo uma coisa inovadora, tem umas coisas ali que está realmente enfim, um projeto único. E às vezes não é. Mas no caso, se tratando do Blender, se tratando da Blender Game Engine, a gente não tem muitos projetos hoje em dia feitos profissionalmente. Não estou falando exatamente de jogo, mas enfim, de aplicações interativas que estejam usando os recursos da Blender Game Engine tão ao extremo como a gente estava usando. E por conta disso, a gente resolveu enviar o trabalho para a Blender Conference. No final a gente foi aceito na Blender Conference. Enfim, a Blender Conference acabou semana passada. E aí foi aquela coisa, eu falei, poxa vida, e agora? É de verdade mesmo, sabe? Pra mim é um sonho essa coisa de estar trabalhando com Blender. Nesse ponto, é uma coisa que eu não acreditava que seria possível. Difícil mesmo de acreditar. E é interessante que tem que não é um movimento isolado, sabe? Você vê que no mundo todo tem mais e mais gente, mais e mais empresas, companhias, universidades apostando nisso, que quer que seja isso, mas que é nessa alternativa, acreditando que você tem como ter um programa que é de graça e que todo mundo ganha. Mas quando você vê pessoas que você está acostumado a admirar, Tom Ronsedal, Andy Garcia, Enrico Valença, Brad, é um monte de gente. Se você acompanha o desenvolvimento do Blender, você vê os projetos que o pessoal está fazendo, os projetos online, os vídeos, você fala, caramba, será que isso mesmo é possível? Será que eu chego lá? Como é que são essas pessoas? Como é que é isso de trabalhar com Blender? E você chega na Blender Conference, tinha lá 50 pessoas, todo mundo muito gente boa, muito legal, muito próximo. Isso é muito interessante, porque mais do que as palestras, do que esse material que você pode até pegar online, baixar e ver depois, mas se tinha alguma coisa, tinha um calor humano ali, nos intervalos, na hora de almoço, depois das palestras, depois do expediente, e que todo mundo sentado na mesma mesa, todo mundo conversava junto, todo mundo, vamos falar, de igual para igual, todo mundo na mesma coisa, sabe? Eu até, não sei se dá pra ver aí, eu até tô com o meu DVD do Big Bugs Bane autografado, pra provar que eu fui mesmo, assim. Mas eu tive que ir lá, longe pra burro, pra ver que todo mundo lá reconhece que o Brasil é um dos países onde o Blender tá mais forte, tá crescendo mais, tem mais curso. Tem a conferência já na segunda edição, conferência nacional, bom, Blender Pro. E me fez pensar muito como é importante, como talvez a única coisa que ainda falte pra gente é a gente se dar conta disso. E a gente olhar pro lado e falar, pô, caramba, eu tenho como usar o Blender no Brasil, eu tenho como achar trabalho, eu tenho como fazer contato com outros profissionais que estão precisando de gente para trabalhar com Blender. E eu acho que isso que o Blender Pro se propõe a fazer também. É um momento no país de estar cada vez mais mostrando o que se está fazendo aqui dentro, mas é também um espaço de reunião dos profissionais, é um espaço de encontro. E eu acredito que se você está aí no Blender Pro, mesmo que você more perto, mesmo que você more longe, chegou até aí, está se preocupado, está querendo ver alguma coisa, você deve procurar ver não só o que estiver passando aí no retroprojetor, na tela, na apresentação, mas aproveitar os 4, 5 intervalos que você vai ter aí durante as refeições para estar conhecendo as outras pessoas. Porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Foi isso que fez a diferença para mim, ver que tem mais gente que acredita no Blender como eu acreditava, me incentivar a ir adiante, saber que não seria uma coisa que eu ia aprender e aí, eu teria como voltar para o Brasil, estar aqui desenvolvendo um trabalho depois, arrumar trabalho aqui, vamos ver, ainda não voltei. Mas é uma coisa que eu também não estaria sozinho. Imagino depois poder trabalhar com dar aula, poder dar curso, poder. O que seja. A questão é, agora no Brasil, o Blender já é uma realidade. Todos nós já fazemos parte disso. E assim também faz a Blender Pro. Então, muito obrigado pela Blender Pro, por essa iniciativa. Pessoal que está ajudando a organizar. Pessoal que tem ido, que tem comparecido, isso é o que faz enfim, faz o evento acontecer.
E, enfim, espero que vocês tenham um bom evento e espero ver todo mundo ano que vem. Ainda estou aqui com o meu crachá, aguardando, que é do Blender Pro, que é na Blender Conference. E espero que nos vemos em breve. Então, um grande abraço aí.